Muito bom dia, boa tarde, boa noite, indiferente do horário que você estiver acompanhando mais um podcast aqui do Diário de Vacaria. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É hora de a gente dar continuidade num podcast que a gente estreou agora, semana passada, e a gente tem uma alegria, um prazer enorme de estar proporcionando para toda a nossa cidade esse ponto de encontro. Eu estou falando do Diário na Estrada, um podcast que vem para falar um pouquinho de motorista, falar um pouquinho de caminhão, falar um pouquinho de estrada, e para isso eu quero dar as boas-vindas para o meu amigo Nicão da Transmaso. Nicão, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, boa noite, Lucas, boa noite, Alemão aí. Seja de novo aí. Bora de novo. Alemão, seja muito bem-vindo, meu amigo. Eu que agradeço a receptividade. Boa noite, Lucas, boa noite, Nicão, boa noite todo o nosso público aí. E vamos pra cima, vamos lá. Pessoal, indiferente se você está assistindo a gente, né, encostou já aí seu caminhão aí num posto, vai passar a noite aí, tá com o celular já acompanhando o Diário de Vacaria, ou tá em casa, ou tá na oficina, ou tá na sala aí aproveitando um momento bacana, entra pra cá, vamos conversar um pouquinho. A gente tá trazendo hoje uma conversa sobre um dos assuntos que a gente colocou aqui como na pauta que a gente tinha que abranger, porque aqui em Vacaria, né, Alemão, a gente tem um grupo muito grande, assim, na verdade são vários grupos que formam um grupo grande, que é a Turma do PX. Conta um pouquinho para nós o que é um rádio PX, Alemão. Cara, o rádio PX é o primeiro meio de comunicação que eu sei, né, Nicão, que se tem informação, digamos, no nosso meio principalmente, e isso aí até digamos, o PX ele é utilizado por cidadãos comuns em estações, em casa, mas principalmente na estrada. Antes de existir celular, já existia o rádio PX, né? Isso aí desde os anos 60, 70 é um item de transmissão, de comunicação e de informação na estrada. Então é um produto que até hoje é um produto indispensável na vida do motorista. Sabe que eu tava pensando assim nisso que tu colocou, eu me recordo, cara, desde a infância, lá em Caxias, a gente tinha um dia que era o dia do Exército, se eu não me recordo, que na praça lá do centro, o Exército fazia uma exposição muito grande de tudo que eles usavam de equipamentos, cara. E tinham diversos tipos de rádio. Então, se a gente for puxar na linha do tempo, né, desde dos tempos até da própria estrutura das guerras, né, do formato de comunicação, a gente encontra esse meio extremamente funcional, porque ele não dependia daquelas antenas, que é um problema que a gente continua tendo hoje com o celular, né? Sim. Se tu não tem aquela torre perto, tu acaba ficando refém. E no universo do caminhoneiro, ele, na verdade, acaba sendo como se fosse uma antena. É isso? O que tu acha, Nicão? Mais ou menos por aí, cara? Eu acho que é, cara. Mais ou menos por aí. É como tu falou, complementando o que o Alemão falou, como meio de comunicação, aí, ele já está há muito tempo antes, né, dos atuais que nós utilizamos. Por que ele ainda é fundamental e indispensável? Na minha opinião, nós temos hoje outras tecnologias aí, até muito mais simples de trabalhar porém nós temos muitas áreas cobertas assim sem sinal de internet, por exemplo. O WhatsApp, em alguns locais você não consegue acessar ele ou se comunicar, e já o rádio PX você consegue ter essa comunicação aí é muito mais simples, né? Por ele se utiliza de ondas de rádio, né? Diferente de um sinal de 3G, 4G, 5G, por exemplo, que tem muitas áreas cobertas. Sabe que eu tava dando uma gulgada aqui, turma, pra gente encaixar a história, assim, de onde que começa esse rádio PX. No Brasil, ele começou em 1962, cara. Mas foi em 65 que já começou os grupos de radioamadores no Brasil. Então, uma das coisas que a gente comentou quando a gente olhou assim pela perspectiva dos caminhoneiros aqui em Vacaria é que temos diversos grupos, né, Alemão, de rádio PX aqui na cidade. Nossa, né? Aqui em Vacaria nós temos, acredito que perto de 8 ou 10 grupos. Eu tenho alguns que eu até anotei aqui para não esquecer. Por favor, amigos motoristas, clientes, não fiquem brabos se a gente esquecer do nome de alguém aí, é porque na verdade, a gente anotou e deu uma pesquisada, mas é o que veio, né, que a gente conseguiu encontrar. Então, assim, ó, GPI,
É um grupo bem antigo, Grupo PX da Insônia, GMP, que é o Mensageiros dos Pampas, GPS, Grupo PX do Sul, GOP, Grupo Os Piratas, GPR, Grupo Porteira do Rio Grande, CNT, Comunicação Nacional de Transporte, e o GES, Grupo Elite Sul. Esses aí foram os que a gente lembrou aí e tal. Então, por favor, desculpe se a gente esqueceu alguém ou se tem algum novo também, né? Que a galera muitas vezes é dissidente de algum grupo, e daí formam outros, vão transportar outro tipo de mercadoria, começam a viajar mais para um lado, entendeu? Eu acho que, por mais que a gente... Tem uma turma mais nova que está iniciando na profissão agora, aí muitos a gente nem conhece. É, né? Isso aí. E talvez já estejam, né, começando os seus próprios grupos aí, então... Se nós não citamos, pedimos desculpas. Eu acho nos avisem para incluir no próximo. Eu acho que a gente tem que deixar o convite. Se porventura o seu grupo não está entre uns dos que o Alemão acabou de falar, pessoal, entre em contato conosco pelo Instagram, pelo WhatsApp ou aqui pelo canal do YouTube, nos comentários. Escreva o nome do seu grupo para que a gente possa se conectar com vocês também. Por quê? Porque vai ser através desses grupos que nós vamos levar, inclusive, o Diário na Estrada. Claro. Para que eles possam nos assistir e para que a gente possa, inclusive, receber sugestões de assuntos, pessoas que a gente tem que, inclusive, convidados para trazer. Se a gente conseguir formar uma comunidade virtual, uma comunidade que interage também pelo WhatsApp, eu acho que a gente vai cada vez mais agregar convidados aqui, né, Alemão? Exatamente. Uma das coisas que a gente comentou aqui antes, que era legal a gente falar, é por que o Rádio PX ainda é tão presente nas estradas, mesmo com celular, com Wi-Fi? O que tu acha, Alemão? Primeiramente, como o Nick citou antes, pela questão da comunicação. Ponto. Esse é o primeiro ponto, sem sombra de dúvidas. Eu cito, como já citei no podcast passado, que a gente comentou, a gente atende muito pessoal que trabalha com madeira, pessoal que trabalha bem no interior, sabe? Então, são locais que não têm sinal de telefone e muito menos de internet. Então... são locais de difícil acesso, locais que são úmidos, que precisa de trator para tirar um caminhão atolado e tal. Então, o único meio de comunicação ainda é o Rádio PX. Tá? Então, isso aí, primeiro ponto seria esse aí. E aí tem outras situações, até mesmo pela tradição, isso aí vem de pai para filho, a questão da comunicação via PX. O pai já está num grupo... Daí o filho entra no grupo, entra para a profissão, vira motorista. Cara, o cara é um dos primeiros acessórios que o cara vai colocar no caminhão, é um rádio, entendeu? Para se comunicar com os amigos, para interagir naquela micro-sociedade que eles têm, entendeu? Que é micro modo de dizer, né? Que é uma pequena sociedade que são os grupos, né? Eu acho que já o fato dessa chegada no grupo acaba uma coisa... A gente estava comentando antes cada um tem o seu próprio apelido, né? Que é o QRA. O QRA que eles costumam falar. E enfim, aí acaba um ajudando o outro. Uma das coisas que eu queria perguntar, principalmente para o Nick, que tem essa visão toda de Brasil, né? Que tem a frota espalhada por todo o território brasileiro. O Rádio PX ajuda na questão de segurança do caminhoneiro, Nick? Ajuda, sem dúvida. Sem dúvida. O motorista, ele vai... Através do PX, ele tem uma comunicação bem mais característica que ele já está acostumado. Através dos próprios grupos. É diferente de uma mensagem no WhatsApp ali que você se comunica, mas é uma coisa mais formal. O PX é uma conversa mais contínua. Você está conversando ali com o teu colega viajando na frente. Um outro colega teu pode estar a 60, 100 quilômetros. E qualquer incidente ou alguma coisa, eles, através da comunicação, eles já podem... Então, auxilia demais na segurança. É importantíssimo. Um detalhe, geralmente o pessoal costuma viajar em comboio. Então a galera vira a noite conversando, entendeu? Vira a noite conversando, porque não precisa estar olhando na tela do celular como o WhatsApp, mandar um áudio e tal. Cara, você tá falando no PTT... E tá saindo o som na caixa de som ali e o cara tá conversando e tá dirigindo, entendeu? Então, é um parceiro na madrugada também. O pessoal tá em 3, 4 caminhões,
a galera tá interagindo. Inclusive, às vezes, eles se encontram aí para jantar, às vezes, né? Claro, acaba ali, claro, já descobre qual que é o prefixo de cada um, né? É isso e ali aí. mesmo já entra e já... Frequência, né? Já fecha a frequência ali que cada um tá interagindo com a conversa. É isso aí. Uma das coisas que a gente falou aqui também antes era a questão, assim, quando a gente pensa no universo do Rádio PX, eu acho que é legal a gente falar pelo menos algumas referências, né? E quando a gente trocou uma ideia sobre isso, o Alemão, tu prontamente disse, pô, eu tenho na loja. Conta para nós aqui um pouquinho, pessoal, não sei se vocês vão conseguir acompanhar aí pela câmera, mas o Alemão trouxe hoje para nós 2 rádios aqui, para a gente falar. Um deles até me chamou a atenção, que é o famoso Dama da Noite. Fala um pouquinho para nós, Alemão. Pois quando a gente começou a falar do PX, eu pensei comigo, digo, não posso deixar de trazer um VR9000, que é esse rádio aqui, para os telespectadores aí que estão nos assistindo. Um detalhe, eu poderia ter ligado ele para aparecer o painel e tal, mas o Rádio PX ele tem uma peculiaridade que se a gente não ligar a antena, é perigoso queimar a saída dele, tá? Então, aqui, deixa eu mostrar melhor aqui. Esse aqui é o lendário VR9000, que é o Dama da Noite, por causa que o painel dele é bem colorido, sabe? Quando ele tá ligado, então, é um dos primeiros rádios que tem um painel de LED. Então ele é bem colorido, então ficou essa marca de Dama da Noite. É um rádio bem potente. Ele não é um rádio novo, mas ele se perpetuou no tempo como um rádio referência. É né? muito antigo já esse rádio aí, tem mais de 30 anos facilmente. Então vai tecnologia, vem tecnologia. Só que ele tem alguns diferenciais. A questão de potência, ele é um rádio mais potente que os outros. Tem alguns locais peculiares que o pessoal mexe somente com PX, que eles mexem, eles colocam a tal da botina, que é um negócio para deixar mais potente o rádio ainda. Eles colocam um outro tipo de bip. Isso aí são detalhes bem específicos, mas que é possível de fazer. E esse rádio é um rádio que ele trabalha nas 3 frequências. VHF, UHF e FM. Então é um rádio bem diferente. É um negócio bem, bem especial mesmo. Essa questão, eu acho que a gente tem que falar também aí sobre... tem um outro rádio que tu trouxe também para nós, né, irmão? Porque esse, em relação... Claro, ele tem uma régua de valores, né? Dependendo da potência, estrutura, eu acho que deve ser proporcional, né? Claro. Esse aqui é um rádio, é um Voyager também, um rádio que a gente vende bastante, tá? É um CB2432. Esse é um rádio de entrada, digamos assim, mas é um rádio que é funcional, tá? É um rádio... esse aqui é 5 watts de potência... para o pessoal entender o que significa os watts. Um rádio de 5 watts ele vai funcionar em torno de 10 quilômetros em linha reta. 10, 15 quilômetros. Se fosse um perímetro, um raio ali. Digamos, se não tiver obstáculos e tal, ele vai funcionar. O pessoal na estrada, em 15 quilômetros, tu consegue falar com ele. Ok. Já um rádio desse de 15 watts, 50, 60, 70 quilômetros. Então já é um diferencial bem grande, né? E, como tu disse, também a questão de valores, né? Esse é um rádio que parte aí de R$600, mais ou menos, pro consumidor, pro motorista. E esse é um rádio que parte de 3.000. Então, tem as suas diferenças, 2.900, 3.000. Aí vai agregando valor. É, isso aí. E a questão de é difícil, eu sei que é meio complicado até explicar isso, mas a instalação é muito complexa, tem para fazer ou não? Digamos... como todo serviço de elétrica, tem seus melindres, né? Então, ele tem que ter um aterramento bom, ele é ligado sempre em 12 volts, nunca pode ser ligado em 24 volts, não existe rádio PX 24 volts, então você tem que achar o 12 volts do caminhão lá dentro. Aqui eu trouxe também um detalhe, que é a antena, que é um item muito necessário. Essa aqui é uma antena bobinada, tá? Diferente das antenas Maria Mole, que eles chamam, que é aquela antenona grandona. Hoje em dia ela diminuiu do tamanho, quase a metade, e ela tem uma bobina no meio. Então ela tem um alcance maior. Essa antena eles chamam também de popular entre os motoristas, antena argentina, porque ela nasceu lá na Argentina, e então é o que eles chamam hoje. Mas chama-se antena abominada. Tu vê que interessante isso, porque uma das coisas que a gente fica pensando a nível Pô, a gente vive em tanta inteligência artificial e tecnologia, mas o que salva mesmo as coisas são aquelas coisas que os antigos fizeram e que são assim feitas para justamente num apagão geral,
né? Eu me recordo quando eu morei fora um tempo e lá as pessoas falavam muito do rádio. Era o meio de comunicação que todos acreditavam que, havendo um problema mais sério, né, na parte de comunicação, né, seria o meio que toda a área da segurança iria passar a utilizar. Inclusive, principalmente nos Estados Unidos, todos os alertas, a gente está vivendo uma situação onde parece que não tem uma semana que a gente não fala da previsão do tempo, mas não mais se é 3 graus para cima ou 3 para baixo, se vai ter um dilúvio ou se vai virar um norte aqui, uma região nordeste seca. E lá tem muita questão dos avisos de tornado. Eles usam isso para a meteorologia, por uma forma que... E aí a população tem nos rádios convencionais, que são os rádios que nós temos aqui, inclusive uma frequência de rádio já específica, que caso tenha um tornado, o próprio rádio já automaticamente entra na frequência e funciona. Então, tu vê que é uma ferramenta indispensável, né? Cara, é o simples que funciona, né? Então, é uma coisa que vem de muitos anos, mas que ainda é indispensável, né? Não tem como deixar fora isso aí. Então, na parte da logística lá, a gente falou do aspecto de segurança, né? No sentido de um caminhoneiro falar para o outro. Mas entre eles, como que na empresa tem isso? No teu case, assim, usa? Sim, os motoristas usam. É uma coisa que não é assim a empresa que estabelece e se envolve. O motorista... Ele é livre, tem diferentes grupos, né? Que eles pertencem, desses que nós citamos. Alguns pertencem ao X, outros Y. Mas faz parte, é cultural do transporte, da vida do motorista. Ter a questão do rádio PX, envolve toda a história que nós falamos dele, essa micro... Eu fiquei pensando também na parte de questão de, por exemplo, assim, uma das coisas que eu acho que acontece muito, a gente está vivendo aqui, isso aqui, tá? O pessoal da concessionária da Serra Gaúcha, inclusive quero mandar um abraço para todos eles que estão nos acompanhando. A gente estava conversando sobre a questão desse pare e siga. No trecho que vai aqui de Vacaria até Porto Alegre, nesse trecho que a CSG assumiu, muitas vezes, para eles manterem a estrutura que eles estão se propondo a colocar, tem a quantidade de pare e siga enorme. Sim. E eu fico pensando para uma empresa, por exemplo, que está levando uma carga que tem lá seu tempo de perecível ou não, né? Essa questão de influenciar na mudança de rota ou a questão de um bloqueio, ela chega também pelo PX? Chega também. Nós utilizamos o nosso WhatsApp, né? Por exemplo, essa questão que tu citou aí desse trecho específico, nós temos grupos ali, vários grupos que se você... A informação que você passa vai sendo encaminhada e chega até você, né? E daí você repassa ela para o grupo que estão todos os colaboradores e quem tiver acesso à informação. Porém, também é utilizada a ferramenta do rádio, né? Cara, o rádio, assim, o motorista, por si só, ele chega, depois de uma viagem, ele quer conversar, cara. É uma profissão solitária. O cara trabalha muito tempo quieto. Tu e a máquina. E o rádio PX, né? Nós já falamos sobre cultura, nós já falamos sobre a comunicação, mas isso... de certa forma, alivia, cara, o motorista. Aquele tempo ali que ele tá conversando, que ele tá ali no rádio PX, cara, é uma forma de também, né, aliviar um pouco a questão da solidão do motorista ali, né? Eu até fiquei pensando, a gente tinha comentado sobre o aspecto emocional, né? Porque tu fala da solidão, mas eu imagino, assim, principalmente aquele caminhão que tem uma carga mais pesada, que ele não consegue, né, chegar numa velocidade tão grande. Às vezes uma serra, cara, são horas numa serra, né? Ele vai longe naquela serra porque ele sabe que a carga é pesada, que tem que segurar o caminhão devagarinho, e isso aí também ajuda. Eu fico pensando no aspecto de segurança, no sentido de ver alguma... É até difícil, eu acho que nós vamos ter essas respostas no decorrer do programa dos caminhoneiros do aspecto de um problema mais grave, cara, no sentido de assalto, segurança, até na questão, às vezes eles dormem nesses postos de apoio. Eu até que teria curiosidade de saber se eles dormem com o rádio
em stand-by ou desliga tudo de noite, cara. Ah, depende, cara. É bem variável isso aí, porque... Às vezes, durante a noite, o cara tá ali fechado, né? Com a boleia fechada ali. Será que chega a responder ou não? Cara, é variável porque tem horas que o cara precisa dar aquele apagão, porque, cara, é poucas horas de sono e o cara tem que tocar, sabe? Muitas vezes o cara tá... agora não, porque a legislação mudou, né, Nick, Sim. e tal. Mas antigamente os caras tocavam 2 dias direto, né, cara? Então, agora a lei mudou, tá mais branda, o cara consegue parar mais vezes e é obrigatório, né, também. Cara, tem toda a questão da legislação que tem que seguir à risca, porém algumas mercadorias, a parte de alimentos perecíveis, assim, e dependendo de safras, o próprio mercado deixa para comprar muito em cima da hora. O pessoal não trabalha com estoque. Então o cara espera terminar, eu tô comprando tal coisa que tem que vir, tem que chegar aqui, tá. Cara, não, mas eu não vou poder levar porque eu preciso dormir. Cara, se tu não vai, infelizmente, eu vou ter que procurar outro. Essa é uma questão até que não é bacana falar, mas existe ainda, entendeu? Existe, claro. E, assim, motorista tem que trabalhar muitas horas, né? A questão do PX ajuda muito nesse sentido também, né? Principalmente... Não sei se eu fugi um pouco do Não, assunto aí, mas tem uma das coisas que eu acho muito interessante que o rádio proporciona. Eu gosto muito de me recordo também, o Gabi que trabalha com a gente estava contando que ele teve na infância dele a oportunidade de, nos tempos que estava com o pai, como é que é o nome da cachorro... Cachorro feio, né? Depois a gente vai trazer uma hora o cachorro feio para conversar com a gente aí. Mas o Gabi contou que na infância dele, ele aprendeu gírias, né? E maneiras de conversar. Uma das coisas que a gente fica vendo é o dialeto próprio dos caminhoneiros. É incrível, cara. Eu acho que isso acabou se tornando até uma linguagem entre eles. Claro. É um dialeto deles. Muitas vezes a gente não entende, né, cara? Não. Isso que a gente é do meio e tal, mas... Não, a gente fala aqui, nós conversamos aqui, né, Lucas, eu, o alemão, mas, cara, nada como um caminhoneiro mesmo para contar realmente como é a situação. Aqui o cara vive, eu vivo num escritório, o alemão vive na loja, mas o cara que trabalha na estrada, esse sim sabe te dar todos o que acontece lá. Sabe que eu tava pensando até num ponto que hoje em dia a gente teve, inclusive agora semana passada, aí enfim, o Brasil discute uma questão de regular as redes sociais, né? E à medida que a gente começa a ver que a ferramenta ali, a rede social virtual, passa então, né, por uma inteligência artificial para ser regulado, a gente começa a ver, quando a gente fica pensando no PX, como ele, na verdade, ele jamais vai ser regulado, né? Como que ele chega num lugar, num ponto de permitir que é uma liberdade bruta. Será que é um momento onde o cara tá falando ali, ele não sabe nem que... Às vezes pode ser que tenha pessoas naquela mesma frequência escutando, né? Claro. E existe muito, né? Tem pessoas que têm em casa, né, alemão? Que um PX e, cara, ficam procurando, conversam com outras pessoas, mas eles podem sintonizar ali uma frequência e pegam as conversas aleatórias ali, né? Até mesmo a galera... Desculpe. Não, imagina. Até mesmo, cara, eu conheço aqui em Vacaria vários, não vou dizer, mas tipo 3, 4 aí, cara, que são ex-motoristas, o cara se aposentou e coisa e tal, e o cara tem montado lá, casa, de vez em quando, pra bater um papo estúdiozinho e ouvir conversa, o que tá acontecendo. Os caras são old school, né? Não, tem cara que criou até rádio aí no WhatsApp. É isso aí. Sabe que eu acho que isso muda muito, né? Porque a gente teve a chegada do WhatsApp. Eu me recordo que logo antes de ter o WhatsApp, tinha um dos aplicativos que se tinham, que ele simulava, né, na internet, mas tu pode ver que ele mesmo assim ele não conseguiu alcançar o que a gente está falando. Eu me recordo de uns rádios, irmão, até não sei se existe ainda, mas chamava Cobra. Existe Cobra? Sim. Só que é um rádio que não vem pro Brasil, sabe? Ele é um rádio muito utilizado nos Estados Unidos. E inclusive tinha o Stallone Cobra também. Tinha a ver com artista e coisa e tal, mas pela, digamos, nomenclatura que o Stallone Cobra passava e tal, ele se popularizou bastante. Mas é um rádio até
digamos, uns 5 anos atrás, era um rádio que a gente conseguia aqui no Brasil. Agora não existe mais. Mas até hoje é um baita rádio, cara. Tem diversas marcas, diversas marcas boas e famosas, assim, que não vêm pro Brasil até por questão de regulamentações e pela tradição mesmo. O pessoal gosta também de marcas assim também, tipo a própria Voyager tem uma marca nacional que é Aquário, que é uma marca boa também, então. Bom, pessoal, hoje a gente fez um podcast um pouco mais curto, né? A gente sabia que o assunto era importante para a gente trazer pelo lado que aqui em Vacaria a gente teve na festa dos caminhoneiros. Eu até estava dando uma espiadinha agora há pouco, que eles estão com, enfim, falta agora 2 dias, eles estão com inscrições para pessoa que vai participar, enfim, rainha e tudo mais aí. Se você que já acompanha o nosso trabalho e sabe que participa da Festa dos Caminhoneiros, entre em contato pelo Facebook da Associação dos Motoristas aqui de Vacaria, que eles estão organizando aí já as ações do evento que vai acontecer em setembro. Bom, Alemão, acho que é isso. É isso Mais aí. alguma coisa importante para a gente falar do rádio aí, que tu lembrou, ou que a gente tem que falar pro pessoal que está acompanhando a gente? Só um lembrete e uma informação também que a gente estava falando pro público, que a partir da semana que vem a gente vai ter novidades também aí no nosso podcast, né? Boa. Vamos ter convidados importantes aí, pessoas do meio. E queria agradecer a oportunidade. Eu acho que do rádio, acho que hoje tá legal. Qualquer coisa a gente pode trazer outra hora mais algumas informações, mais algumas curiosidades também. Trazer um motorista, né? Quando vê o cachorro louco aí, pode... Cachorro feio. Cachorro feio, né? Cachorro Flávio. louco. Flávio. Abração, Flávio. Boa. Eu estava só para corrigir a informação aqui, pessoal. O evento que vai ter agora vai ser na Associação dos Caminhoneiros, a escolha, o concurso Rainha, Princesa e Miss Simpatia. Na verdade, a informação que eles nos passaram é que já está em andamento, as inscrições aconteceram agora e o evento está marcado para ser 6 de setembro de 2025, tá, gente? É isso aí. Nicão, mais alguma coisa que a gente tem que falar? Sim. Boa, manda aí. Mandar um abração para o pessoal dos grupos aí, né? É isso aí. O pessoal do rádio aí. Obrigado aí por estarem conosco aí, tocando esse Brasil. Tem um detalhezinho. A parte que tu citou do vocabulário dos motoristas, as expressões, a forma que eles falam. Cara, o rádio amador foi talvez o principal responsável pela criação dessa língua dos motoristas. Eu me recordo disso. Da forma de falar, câmbio, positivo. Tudo mais, vem dali, né? Só uma informação, eu queria mandar um beijo e um abraço pra minha Cristal. A minha Cristal tá de aniversário. Agora? A minha Cristal, pra quem não sabe, Cristal é o nome da esposa, da namorada. Então, beijão, Luciana, tá de aniversário aí. Ontem, na verdade, foi. O podcast tá indo sexta, né, pro ar agora. Então, um beijão pra minha Cristal. Olha aí, cara, que momento especial, né, meu? Cara que sabe, Inflacionou, né? Inflacionou. Muito bem, muito obrigado, Alemão, muito obrigado, Nicão. Obrigado. Um prazer receber vocês. Para você que acompanhou nosso segundo episódio, avançamos na comunicação. Por mais que somos digitais aqui, valorizamos vocês que estão aí, a turma do PX. É um prazer ter a companhia de vocês e vamos trocar ideias, vamos trocar mensagem. Eu não sei se o Alemão vai deixar o rádio instalado aqui para a gente participar também, mas isso a gente vai conversar a partir de agora. Continue acompanhando o Diário de Vacaria, a qualquer momento estaremos de volta. Valeu, pessoal. Até a próxima. Falou. Valeu.